Olá pessoal, voltei. Professor César Diniz, História 1 agora, Grandes Navegações. Vamos ao vídeo. Queridos, vamos lá. Esse assunto é um assunto que é recorrente nos vestibulares e é um assunto, vamos dizer assim, que eu considero relativamente tranquilo, há uma lógica de fácil entendimento dentro desse contexto. Então vamos lá. Qual o nosso fator motivador, vamos dizer assim? Por que espanhóis e portugueses inicialmente, optaram por um empreendimento, por uma aventura absolutamente arriscada, né? Uma aventura que precisou, né, ser realizada a partir de um processo de amadurecimento, né, de avanço tecnológico, de montagens de estruturas de financiamento, para que pudesse ter êxito, no caso. Né? Então, vamos lá. O que exatamente provocou o investimento, né, da própria burguesia, dos reinos que se formaram, e depois a própria igreja impulsionando também esse projeto? O fechamento das rotas comerciais, né, para portugueses e espanhóis com o Oriente. Né? Inicialmente essas rotas comerciais elas acabaram sendo dominadas, né, por mercadores região onde hoje temos a Itália, Gênova, Veneza, Florença, Milão, né, e vamos dizer que para as relações comerciais, para que as trocas comerciais valessem a pena, né, necessariamente os portugueses e espanhóis tinham que burlar o monopólio desses mercadores, né, que cobravam tarifas, taxas, para que essas trocas pudessem ser realizadas. Né? A coisa só piorou em 1453, quando os turcos acabaram tomando Constantinopla. Né? Então aí a gente tem uma dificuldade ainda maior, né? Os preços cobrados para que as trocas comerciais se estabelecessem, né, acabaram aumentando ainda mais. Então Portugal e Espanha acabaram buscando, né, alternativas para que pudessem conseguir realizar aquilo que era o objetivo, aquilo que gerava lucro, né, que era as transações comerciais com o Oriente, notadamente a coisa das especiarias. Né? Enfim, então vamos lá, vamos entender então agora o pioneirismo ibérico, no caso o português primeiro. Tá? Então Portugal, na realidade, foi o primeiro Estado-nação a se formar. Né? No século XIV, a gente tem ascensão ao poder, tem unificação do Estado português a partir da liderança de Dom João Mestre de Aviz. Né? Essa evolução ela vai estabelecer, né, o início do reinado desse monarca, né, com o apoio financeiro da burguesia. Então a burguesia, obviamente, vai investir junto com o rei nas facilidades necessárias para que o empreendimento das grandes navegações pudessem ter êxito. Né? Então, a partir disso, a gente tem o entendimento de que novas tecnologias passam a ser desenvolvidas, a construção de embarcações mais leves, né, e velozes, portanto, né, como as caravelas, uso do astrolábio, uso da bússola, enfim, fatores geográficos também ajudam a justificar o pioneirismo português. Né? Os portugueses eram exímios pescadores, a gente tem hoje, até hoje, aí a coisa do bacalhau. Né? Existia também uma facilidade em relação aos portugueses, a coisa geográfica. Né? A geografia, Portugal estava inserido em uma região, se você pegar o mapinha lá, muito próxima da costa da África. E o que os portugueses fizeram, né, de estratégia para poder alcançar o objetivo, que era chegar ao Oriente, notadamente lá nas Índias, era justamente apostar numa ideia de que seria mais seguro um processo de circunnavegar a África para que pudesse chegar à Índia, no caso. Né? Então, a gente tem, vamos lá, já em 1415,
a conquista lá numa região conhecida como Celta. Em 1488 a gente tem um feito extraordinário, né, feito por Bartolomeu Dias, né, que foi o primeiro navegador a conseguir vencer o famoso Cabo das Tormentas, e a partir desse feito passou a ser conhecido como Cabo da Boa Esperança. Então, em 1488, ele abre um caminho para que Vasco da Gama, em 1498, pudesse chegar a Calicut, né, na Índia, e quando chega na Índia e volta a Portugal, o vice-almirante da esquadra portuguesa acaba realmente gerando lucros extraordinários para a coroa portuguesa dentro daquele contexto. Então, Portugal, retomando, Portugal, beneficiado porque foi o primeiro Estado-nação a se formar e impulsionado pela burguesia. Bom, a gente tem uma posição geográfica, né, interessante, investimento, né, em uma tecnologia, né, que vai fazer com que essa missão pudesse ser exitosa, né? Beleza. Bom, falando um pouquinho então da Espanha. A Espanha, na realidade, ela, aí a gente já tem como referência o século XV, né, a unificação espanhola, ela está relacionada, né, à união de dois reinos, né, o reino de Castela e Aragão, né, os dois reis, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, acabam se casando e unem os seus exércitos e conseguem êxito na expulsão dos mouros, né, que ocupavam boa parte da Península Ibérica. Então, essa centralização do poder dos espanhóis vai facilitar também com que eles possam, unidos, vamos dizer assim, unificados, apostar, né, investir recursos no empreendimento, e aí, no caso, né, num projeto trazido pelo navegador genovês Cristóvão Colombo, né, na conquista dos mares também. Só que aí, ao contrário dos portugueses, você vai lembrar, né, a ideia, o projeto trazido por Cristóvão Colombo foi diferente. Não era coisa de circunnavegar a África, mas era navegar mais para o Ocidente, entendendo, diferente do que era o senso comum da época, que a Terra não era plana, parece coisa atual, né? Entendendo que a Terra, né, na realidade, vamos considerar uma esfera, e que se navegasse para o Ocidente, em determinado momento, chegaria no objetivo, na Índia, inclusive. Todo mundo sabe, se não sabe, vale ressaltar que Colombo, inclusive, em 1492 chegou na América, né, e ele morreu considerando que tinha chegado nas Índias, inclusive. Então, o empreendimento, né, espanhol, a estratégia espanhola, na realidade, ela foi distinta da portuguesa, né, e se deu dessa forma. Bom, então Portugal e Espanha estruturados, né, e já avançando no empreendimento das navegações marítimas, acabaram tendo que, em determinado momento, buscando pela via diplomática, uma divisão, buscando dividir aquelas regiões, né, que pudessem ser conquistadas, exploradas, né? Na realidade, você tem que ter um entendimento que se abriu um mundo de oportunidade para ambos, né? Então, inicialmente se propôs em 1493 a chamada Bula Intercoeteira, né? Mas Portugal se sentiu prejudicado, não aceitou, né, a divisão que foi proposta. E em 1494, aí sim, um marco, né, já o primeiro tratado, vamos dizer assim, de limites, né, o chamado Tratado de Tordesilhas, né, tratado esse intermediado pela própria Igreja Católica, e a partir daí ficavam definidas, né, as terras, né, que poderiam ser exploradas por Portugal ou por Espanha. Obviamente a gente tem fora desse jogo, né, percebe-se França, Holanda, né, e a própria Inglaterra, que com certeza vão passar a reagir investindo pesadamente naquilo que ficou conhecido como pirataria, né? Então temos que ter essa noção. Bom, pessoal, essa parte do capítulo Grandes Navegações
Achei melhor a gente dar sequência aqui pela coisa do slide. Eu acho que vai facilitar mais o entendimento, né? É justamente uma parte da apostila que começa aí a partir da página 46 e vai até a página 51. Ok? Então temos aí uma análise da importância histórica do continente africano, né? E a gente pega até mesmo antes da questão da América, né? Do próprio descobrimento da América, né? Então eu destaquei alguns itens aí, né? No século XV, a África já possuía uma estrutura importante, né? Para atender, inclusive, a demanda mercantil dos europeus, né? Então já existiam reinos, né? E regiões estruturadas e com um perfil comercial para que as trocas comerciais pudessem se estabelecer com os europeus, né? Então coloquei ali alguns destaque, né, para alguns produtos, né, que eram amplamente negociados: ouro, marfim, corantes, noz de cola, pimenta, prata, peles, escravos, possuíam um grande valor comercial, né? Então, no caso, na seta seguinte, a gente tem aí, eu ressaltei o interesse europeu, né? Coloquei ali as Canárias no século XIV, né? Exploradas já pelos portugueses, né? E na sequência ali a Ilha da Madeira em 1420, trigo e cana-de-açúcar. Essa questão da cana-de-açúcar é importante a gente até ressaltar, porque o tipo de produção, né, daquele modelo plantation, na realidade começa a ser colocado em prática pelos portugueses aqui, né, e vai, obviamente, ser replicado, né, dentro da nossa estrutura colonial, e a gente vai ter oportunidade de ver isso mais adiante. Bom, dentro dessa estrutura de desbravamento e de exploração do continente africano, né, e aí dentro dessa ideia da importância, né, para o europeu, inclusive, né, do continente, algo foi fantástico, foi o português, né, Joanes ter conseguido navegar, ultrapassar o Cabo Bojador, uma região com águas muito revoltosas e tal. Em 1434 ele conseguiu esse feito. Esse feito, gente, ele propiciou para o europeu, para o português, né, que tivesse acesso a outras regiões, né, mais a parte central e sul do continente, que propiciavam a exploração também mais para o interior do continente, né? Se você pega lá o norte da África, se você vem numa rota que parte lá de Portugal, e se você imaginar, os portugueses fixando, em 1415, por exemplo, se fixaram em Ceuta e tal, mas se você for observar, e se você imaginar a exploração do continente mais para o seu interior, você vai ver que na região norte da África ela é praticamente, ela é em boa parte constituída pelo deserto, pelo gigantesco deserto do Saara, né? Então, Joanes ter conseguido vencer, né, as tormentas lá do Cabo Bojador fez com que partes mais, como eu falei, do centro-sul do continente pudessem ser atingidas. O litoral centro-sul foi atingido e, com isso, permitiu, até pela via fluvial, né, que a parte mais para o interior da África pudesse ser explorada com mais facilidade, né, até porque eram regiões que já não estavam inseridas dentro da geografia, dentro da área que estava situado o próprio deserto do Saara, né? Então coloquei ali exploração interior, rotas fluviais. Em 1477, Portugal consegue finalmente obter ouro, né? Explorar regiões que tinham ouro, e aí coloquei ali como referência a Gana, né? Em 1482, construção do Forte de São Jorge da Mina, a Costa da Mina, né? Essa construção vai ser uma região importante, captação de mão de obra escrava, né? Bom, coloquei ali embaixo em vermelho uma informação que eu acho que é bem relevante, né? Por que os portugueses, por exemplo,
e os europeus de uma maneira geral, não empreenderam na África uma espécie de colonização, como, por exemplo, fizeram aqui na América, né? Então, vamos dizer, no caso do Brasil, depois que a gente passa daquele chamado período pré-colonial, até 1531, os portugueses já entraram com o empreendimento do ciclo da produção do açúcar, né? E depois a gente entra com a coisa da colonização, de fato, né? Enfim. Por que isso não se estabeleceu dessa forma na África, né? Porque aqui na América não se tinha resistência encontrada no continente africano. Então, existia, como eu falei no início dessa questão dos slides aqui, como eu falei, existiam reinos já constituídos, existiam elites, né, que eram fortes no aspecto militar, já produziam uma estrutura, né, que praticamente inviabilizava uma mobilização em larga escala, né, para que essas regiões fossem exploradas e colonizadas da forma como os portugueses e os europeus, de uma maneira geral, pudessem imaginar fazer, né. Seguindo o slide, comércio e a escravidão na África, antes da demanda americana, né. Coloquei ali no segundo tópico a própria difusão do islamismo, né, a partir do século VII, VIII, né, a África começa a sofrer o impacto da expansão islâmica, e o islamismo muito ligado à coisa do comércio, caravanas comerciais e a mão de obra escrava necessária e absolutamente ligada a esse tipo de contexto, né? Coloquei ali, desde o início da era cristã, os reinos africanos não eram autossuficientes, né? Então, temos aqui a necessidade de trocas comerciais. Então, que um reino tinha carência, o outro supria. Então, dentro do próprio continente africano, existiam essas rotas comerciais, muito utilizadas, rotas fluviais também, na região conhecida como Delta do Níger, né? Coloquei ali referência a ouro e sal também, né? Dentro da questão escravista, é bem interessante a gente entender também algo que é peculiar no continente africano, né? E esses reinos, essas regiões. De uma maneira geral, o africano ele não tinha, não se estabelecia como a terra como algo ligado a uma propriedade privada. Não era a terra exatamente uma propriedade privada, né? Mas o produto, né, extraído da terra, o produto fruto do trabalho do homem, esse sim pertencia a alguém. Esse sim era propriedade de um indivíduo ou de vários indivíduos, né? Então a gente pode entender que a mão de obra escrava ela era necessária para que o sujeito trabalhasse, para que o outro pudesse obter o bem que era a propriedade privada. Então a mão de obra africana, a mão de obra escrava na África, ela se justifica muito por essa ideia, né? Por essa ideia da necessidade da produção de bens para consumo, e esses bens, obviamente, sendo produzidos a partir de um determinado tipo de mão de obra escrava. E aí como que o indivíduo se tornava escravo? Eu cheguei a colocar mais abaixo, né, uma observação. O escravo era escravo por guerra, coloquei a prática de sequestro, compra, né, indivíduos expulsos de comunidades, cometiam determinados delitos, crimes, não é isso? Indivíduos que se endividavam, né? Então, esse tipo de homem, né, de ser humano, que era feito escravo, né? Bom, embaixo a gente tem ali uma observação, né, que está aqui para você, um outro tópico, as principais regiões fornecedoras de escravos para a América, né? Você tem lá São Jorge da Minas, tem Luanda, né? Outras regiões, diversas regiões, foram exploradas pelos portugueses e a mão de obra escrava deslocada para a América, né? Detalhe que, se você observar bem, tem aqui uma rota que vai chegar aqui ao próprio Oceano Índico, né?
Observe lá a região de Moçambique, Mombasa, né? Regiões essas que passaram a fornecer escravos, e aí, observando um contexto do tempo muito mais adiante, né? A gente colocando lá para o século XIX, por exemplo, a partir do ano de 1830, que no Brasil a demanda por escravos ela acabou sendo novamente impulsionada, né? A gente vai ter o desenvolvimento da agricultura, do cultivo do café, e a costa atlântica africana já não fornecia para o português a quantidade de mão de obra necessária naquele momento para o Brasil. Então, observe que há, né, já não mais no Atlântico, uma rota aberta aqui, né, que vai até o Oceano Índico, a parte da costa africana que dá para o Oceano Índico é que vai acabar sendo explorada e a mão de obra deslocada para a América, no caso para o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro nesse momento. Okay? Bom, acho que também aí já falando de Brasil, né, especificamente, né, daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de avançar um pouco mais nesse conteúdo, né, mas por que a gente tem o entendimento de que houve a necessidade de trazer para cá um contingente absurdo, milhares de pessoas, milhões de pessoas para trabalhar aqui como mão de obra, né, nas lavouras, enfim, nas propriedades, né, dos senhores de engenho e grandes latifundiários. Basicamente, a gente tem que refletir, fazer uma reflexão histórica sobre o que o português encontrou aqui, sobre o cotidiano do nativo, do índio, né? Então, primeiramente, os portugueses tentaram escravizar o índio, mas o índio, conhecedor da terra, do território, né, quando ele conseguia fugir, ninguém mais conseguia localizá-lo, né? Então, dificuldade de recuperar essa mão de obra. Grande diversidade de grupos indígenas que dificultava o controle por parte dos portugueses, né? Porque aqui também esse item. Cultura indígena, algumas tribos brasileiras, né? Várias tribos brasileiras, não existia esse tipo de cultura. O trabalho agrícola ele era relegado à mulher nas tribos, né? O homem era caçador, o homem possuía outro tipo de função dentro da estrutura do trabalho. Então, o índio resistente a esse tipo de trabalho por conta dessa cultura que trazia, né? Alta mortalidade, né, por conta de doenças trazidas pelos europeus, né? A gente vê muito isso quando a gente fala da conquista da América Espanhola, né, pelos né, colonizadores, né? Então, sociedades com astecas e incas praticamente dizimadas, e essa coisa da letalidade por conta de moléstias trazidas pelos europeus, as quais os nativos não tinham condição de resistência, isso foi muito claro, né? Mas também podemos entender isso dentro do contexto da necessidade de mão de obra africana para o Brasil naquele momento. Esse também é um fator que a gente tem que ressaltar, é importante. Intervenção da igreja, né? Então a igreja condenava a escravidão indígena, né? E era oportuno, porque o indígena era inclusive um ser que iria ser catequizado, né? Então ia receber a mensagem de Cristo, né? E era uma oportunidade para a igreja aumentar o seu quadro de fiéis, né? Então temos essa justificativa também. A igreja não condenava a exploração da mão de obra escrava africana, sob a justificativa de que lá eles já eram cativos, já eram escravos e tal. Portanto, a gente ressaltar, um pequeno parênteses, né, essa coisa que tinham grandes navegações, empreendimento que a gente liga no começo lá, a coisa da burguesia com as monarquias europeias, né, constituídas, mas, claro, a gente vai ter a Igreja Católica, à medida que o tempo vai passando, muito dentro desse contexto, né? Um casamento, né, de três tipos de interesses: a burguesia, três segmentos: a burguesia, os reis e a Igreja. Lembrando que a Igreja Católica, né, sofrendo
bastante com a perda de fiéis, né? E a gente tem aquela ideia lá das reformas religiosas que começaram lá com Lutero. Então, estamos dentro desse contexto histórico. E, sobretudo, aqui o fator principal, né? Talvez o fator principal, a coisa do lucro com o tráfico de escravos. Né? Os portugueses começaram a entender que a, a atividade era extremamente lucrativa. Né? Então, tráfico de escravos, boa parte da aristocracia brasileira colonial que vai se formando ao longo do tempo, ela vai se formar com indivíduos que eram traficantes enriquecidos, né, com a coisa do tráfico de escravos. Tá? Beleza, coloquei o último tópico ali, a identificação do tipo de resistência, né, que o negro africano acabou desenvolvendo, produzindo aqui, né, coloquei práticas de obviamente, assassinato, né, dos seus senhores, né, dos senhores escravos, né, a coisa da resistência à parte religiosa, né, os rituais católicos, né, os santos católicos com referências, né, dentro dos rituais africanos, religiosos africanos. Né, todo mundo já ouviu falar na coisa do próprio santo do Pauoco, que também se justifica lá com a coisa do contrabando do ouro e tal, mas também tem a ver com práticas, né, ligadas ao sincretismo religioso. Né? Aborto, né? Infanticídios, boicote ao trabalho, né? E fuga, formação de quilombos, né? Formação de quilombos, no caso, o quilombo dos Palmares, né? Uma referência grande dentro desse contexto. Né? Então tá aí, pessoal. Eu sugiro que vocês leiam bastante, né? Principalmente na medida que a gente está tendo essas aulas gravadas, aulas online e tal, cresce a importância de vocês em relação a se dedicar ao material didático escrito às apostilas. Né? Fixem conteúdo, né? Por mais que a gente faça subir aulas aí para o YouTube e que a gente aborde os pontos principais, os mais relevantes de cada capítulo, por mais que a gente tente esgotar, né, os temas, é sempre muito enriquecedor que você consulte a apostila, material de altíssima qualidade que você tem. Né, procure fazer os exercícios também. Você vai ver que vai ter ferramentas, né, daqui por diante para você consultar o seu professor, para você tirar dúvida, né, daquilo que você está abordando, está analisando. E eu, mais uma vez, me coloco inteiramente à disposição de vocês. Tá bom? Espero que tenham gostado de novo e que a gente possa evoluir no pique legal daqui por diante. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.
era uma região de difícil acesso, difícil a navegação, porque existiam correntes marinhas, né, fortes, sempre o mar muito revolto, então era difícil conseguir vencer, né, seguir adiante na exploração da costa africana, né, a partir dessa região. Né. Foi em 1434, com Joanes, né,